Olá, irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos à última semana do nosso circuito bíblico, o último estudo sobre esse circuito bíblico. Calma, não é o último estudo da nossa vida, a não ser que Jesus volte. O último estudo desse circuito bíblico 22 e 23, né, que nós fizemos como igreja. Estamos muito felizes em poder encerrar mais um ano de leitura inteira da Bíblia, junto com alguns irmãos. Convido sinceramente você que não participou a participar do próximo circuito bíblico. Isso vai te ajudar, vai te motivar a ler a Bíblia mais e mais, a conhecer um pouco mais do plano do nosso Senhor Deus, a conhecer um pouco mais sobre o nosso Senhor Deus, a conhecer um pouco mais sobre o plano dele para a sua vida, individualmente dizendo. Todas essas coisas são importantes. Nada mais justo do que na última semana, no último estudo, a gente lê o último capítulo da Bíblia. Então eu quero ler com vocês um trecho que está em Apocalipse 22, verso 7 para frente, último capítulo do livro sagrado, e depois da leitura a gente ora a Deus junto, tá bom? Então Apocalipse 22, capítulo 7, diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, através do Teu Santo Espírito, a compreender esse livro. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos sobre as Tuas coisas. Eu peço a Tua direção, Tua sabedoria. Peço que sim, que o Senhor abra os nossos corações. Não importa quando, onde os irmãos estiverem ouvindo essa mensagem, que o Senhor abra o entendimento, abra os corações, para que a gente compreenda um pouco mais sobre a grandeza da Tua revelação. Usa-nos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos lá. Não vou explicar todos os versos, né? Não dá muito tempo. Mas eu queria deixar algumas coisas claras. Eu acho que esse trecho esse trecho é a conclusão do livro, logo a conclusão da Bíblia, logo a conclusão da revelação de Deus. O Senhor Deus se revelou a nós
através da natureza, se revelou a nós através da Bíblia Sagrada, se revela a nós através do Espírito Santo. Mas no que diz respeito à revelação específica de Deus, que é a Bíblia Sagrada, esse é o último livro, o último capítulo do último livro, logo a conclusão de tudo. Eu acho que ele deixa algumas coisas claras para a gente, ele joga um pouco de luz sobre outras coisas, e obviamente, conforme eu for falando, portas serão abertas no seu entendimento, no que diz respeito a dúvidas. Então, conforme a gente vai falando algumas coisas, você vai falar, como que ele chegou nesse raciocínio? Isso te motiva a estudar mais e mais a Bíblia. Sempre que você lê a conclusão de um texto, se o texto foi longo e você esqueceu alguma coisa que você leu no decorrer de tal, quando você chega na conclusão, você fala, nossa, como que ele concluiu? Como que ele intuiu isso? Como que ele chegou a esse ponto, a essa linha de raciocínio? Aí tem que voltar no texto que você leu, nos capítulos da argumentação, e entender o que o autor queria dizer ali. Mas vem comigo, vamos entender algumas coisas. Primeiro, vou repetir, tá bom? Que eu falo inúmeras vezes. Leia a Bíblia devagar. Porque só nesse trecho aqui, nós lemos do 7 ao 21, se eu não me engano, 14 versos, não é isso? Desses 14 versos, tem 3 pessoas falando diferente aqui. Então, quando você lê, você tem que ir lendo com calma para você identificar quem está falando em cada lugar. Vamos lá. Eis que venho em breve. Feliz, aqui é a tradução de bem-aventurado, a NVI sempre traduz como feliz. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembra que lá no capítulo 1, João fala isso, né? João, quando começa a escrever a carta, ele diz que as pessoas que... Cadê aqui, ó? Feliz, verso 3. Feliz, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele começou o livro falando, bem-aventurado é quem ler este livro e guardar a revelação, entender, guardar no coração e esperar por ela, pela revelação. E ele termina o livro falando a mesma coisa. Feliz, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa é uma citação. João está citando quem? Quem vem em breve? Segundo o livro, Jesus Cristo. Quem falou essa frase? Jesus Cristo. No primeiro verso, quem falou a frase foi João, no primeiro capítulo. João está em parceria, ele está na mesma linha de raciocínio, ele está no mesmo pensamento que o Senhor Jesus Cristo. No começo da revelação, ele falou, feliz aquele que guardar as profecias deste livro. No final da revelação, o Senhor Jesus, que foi revelado no livro de Apocalipse. Imagina que você leu o livro todo, você chegou na conclusão. O Senhor Jesus diz, feliz aquele que guarda as profecias deste livro. Eu, João, agora quem vai falar é João. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas do livro. O que João ouviu e viu? Tudo que Apocalipse relata. Apocalipse trata dos acontecimentos dos últimos dias. Apocalipse diz que o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja, casará com a noiva. Apocalipse diz que haverá uma tribulação. Apocalipse diz que o Senhor Jesus reinará sobre a terra por 1000 anos. Apocalipse diz que ao final desses 1000 anos haverá um grande julgamento, chamado de o dia do trono branco, o julgamento do trono branco. A ordem que essas coisas acontecerá, vocês sabem muito bem que existem linhas teológicas diferentes para cada momento em que essas coisas acontecerão. Mas todas as linhas acreditam que o Senhor Jesus Cristo, ou deixa eu dizer melhor, a maioria das linhas acredita que o Senhor Jesus Cristo voltará, casará com a noiva, que é a igreja, acontecerá ou antes ou depois um momento na história chamado de grande tribulação, onde o anticristo vai se revelar, vai mentir para as pessoas vão negar Jesus se aliando ao anticristo, ou as pessoas vão negar o anticristo se aliando a Jesus. Haverá depois uma guerra onde o Senhor Jesus voltará, aparecerá no céu com poder e grande glória, casado com a igreja. Ele desce no cavalo branco, vence o inimigo. Ao vencer o inimigo, ele reina sobre a terra por 1000 anos.
vírgula, ou por um período de anos, porque alguns irmãos não acreditam que esse milênio é literal. E depois, ao final do milênio, antes do que nós chamamos, antes do que a Bíblia chama de novos céus e novas terras, novos céus e nova terra, acontece o julgamento do trono branco. É isso que Apocalipse diz. Muita coisa, né? Pois é muita coisa. A gente tem que se debruçar sobre a revelação, estudar. Obviamente é o livro que está concluindo o grande livro que é a Bíblia Sagrada. Então esse livro de Apocalipse faz menção a todos, modo de dizer, os outros livros anteriores, desde o Gênesis. Então a gente tem que se debruçar sobre essa revelação, pedir sabedoria de Deus, fazer as conexões corretas, entender do que o Apocalipse está dizendo. Não é isso que eu vou fazer aqui hoje. Hoje eu vou ficar só nesses últimos versos. Eu estou dizendo que João viu e ouviu. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. João, vocês sabem, no capítulo 1, apareceu um anjo para João. O anjo pegou, levou João ao céu, João foi arrebatado. E o anjo começou a contar o final dos tempos para João. Começou a contar a revelação de Deus para João. Ao João ser impactado por aquela glória, ele caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Engraçado, né? João andou com Jesus, foi amigo íntimo de Jesus. João viu Jesus ressurreto. João pagou o preço por ser um seguidor de Jesus, tendo sido preso e exilado na ilha de Patmos. Mesmo assim, ele se prostrou aos pés do anjo. Tamanha a glória do anjo, tamanho o impacto da revelação que ele recebeu. Mas ele me disse, ele quem? O anjo. Ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. Sou servo como você e os seus irmãos, os profetas. E sou servo também como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. O nosso irmão João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas, que escreveu o Apocalipse. Imagina, um homem experiente, já velho de idade, um senhor experientíssimo, tá certo isso? Super experiente. Ele se prostrou aos pés do anjo e o anjo levantou ele não. O anjo falou para ele, não faz isso. Porque eu não quero problema para o meu lado, anjo. Eu, anjo, não quero problema para o meu lado. Porque eu não posso ser adorado, eu não quero ser adorado, porque a adoração é somente ao eterno Deus. Pausa. Muitas religiões na história da humanidade nasceram porque apareceu um anjo e contou uma revelação a um ser humano. Exatamente como aconteceu com João. Engraçado que, assim, engraçado, figura de linguagem. A Bíblia falou que isso ia acontecer. A Bíblia nos diz para não cair nessa pegadinha do inimigo, mas mesmo assim a gente cai. Como assim, Pedro? Um anjo, porque é um demônio, né? Um demônio transfigurado de anjo de luz. Vamos chamar de anjo. Um anjo aparece para um ser humano dizendo assim, ei, você crente, eu tenho para você uma revelação da parte de Deus. Aí o anjo conta aquela suposta revelação para aquele crente. Aquele crente acredita no anjo e passa daí para frente ou inicia-se aí uma nova doutrina, uma nova religião. Foi assim com os Testemunhos de Jeová, foi assim com os Mormons, foi assim com algumas outras religiões. Dentro da igreja evangélica de profissão cristã, existem linhas que tocam nesse lugar, ou seja, existem igrejas por aí onde o líder diz que ouviu um anjo e o anjo falou tal coisa, e agora aí aquela igreja segue tal ensinamento, que está contrário à Bíblia. Como que você, irmãos, presta atenção, como que você se defenderia se eu chegasse aqui para você? Claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Eu faço eu vou impondo as minhas ideias, eu como líder vou impondo as minhas ideias a vocês de uma maneira persuasiva, de uma maneira paternalista, não paternal, mas paternalista, de uma maneira depois mais impositiva, dizendo que o Senhor Deus me usa, que o Senhor Deus
faz milagres através da minha vida e que eu estou em santidade, eu estou em santificação, eu estou jejuando, eis que eu tenho uma visão de anjo e o anjo falou tal coisa para mim. E agora nós faremos assim, assim, assado. Como que você se defenderia disso? Bíblia, não tem outro jeito. Só que sempre o que esse anjo de fora traz é uma revelação nova. Algo que está fora da Bíblia, como se fosse um adicional. E isso não existe. Isso não existe, nós vamos ver aqui o porquê não existe. E você só vai conseguir se defender, porque você pode pensar hoje, duvido que eu seria enganado, porque, né, do jeito que você está falando aí, Pedro, é fácil perceber. Não é tão fácil perceber não, senão não teria tantas pessoas sendo enganadas. O ponto é que, se você não tiver Bíblia na sua cabeça e no seu coração, mente e coração, você não consegue se defender. Porque sempre aquela pessoa vai parecer uma autoridade aos seus olhos. Ela vai parecer que ela sabe mais, que ela sabe o que ela está falando, que faz sentido o que ela está falando, que ela realmente teve uma experiência com Deus. E você vai ficar até, intelectualmente, você não se permite pensar diferente, porque você não vai conseguir contra-argumentar aquela pessoa, porque você não tem a Bíblia adequada para contra-argumentá-la. Então, tudo isso para dizer que tudo isso para dizer não. Usando essa experiência de João, eu estou afirmando que essas coisas continuam a acontecer. Demônios disfarçados de anjos, porque aqui foi um anjo verdadeiro, e o demônio sempre copia o que Deus fez. Sempre na história da humanidade, Deus faz uma coisa, o demônio vai lá e copia. Um demônio disfarçado de anjo aparece para uma pessoa, supostamente temente a Deus, e diz para aquela pessoa que ela foi uma escolhida para revelar algo novo para a humanidade. Aquela pessoa provavelmente vai se prostrar diante daquele ser. Nem que não se proste fisicamente de joelhos, se prostrou com o coração, porque assumiu que o que aquele ser diz foi uma verdade ou é uma verdade. João não. Aliás, João fez isso e o anjo não deixou, porque era um anjo de Deus. O anjo falou, não faz isso, João, você não pode fazer tal coisa, eu não posso receber sua adoração, porque eu sou um servo junto com você, eu sou um conservo teu. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós, eu, você, os profetas de antigamente, os profetas do futuro, a gente serve o mesmo Deus. Você não pode se prostrar aos meus pés. Da mesma maneira que nenhum líder pode aceitar a adoração do seu liderado, e da mesma maneira que nenhum liderado deve adorar um líder. Existem esses dois caminhos na adoração. A idolatria passiva e a idolatria ativa. Você não pode me adorar no seu coração, e eu também passivamente não posso deixar ser adorado. Todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ter o primeiro lugar, de receber honra, de receber presente. Mas na posição do líder, quando ele percebe que aquele carinho, que o carinho daquela pessoa está virando uma dependência, quase uma idolatria, ele tem que bloquear. Tem que ser grosso, tem que falar, fica um tempo sem conversar comigo, vai para lá. Por quê? Porque eu não posso passivamente receber também idolatria. Então tem a idolatria ativa de quem adora e tem a idolatria passiva de quem recebe. A gente tem o caso na Bíblia de Herodes, que recebeu e morreu, porque não poderia ter recebido. Verso 9. O anjo disse, não, já lemos o 9. 10, verso 10. Então me disse, quem disse? O anjo. Levanta, João, levanta, levanta, vamos continuar conversando aqui, de anjo para homem, olho no olho. Então o anjo me disse, não cele as palavras dessa profecia do livro, pois o tempo está próximo. Então, você terminou o livro, você terminou de escrever o papiro, você vai enrolar, mas você não vai selar, você não vai colocar um nó, você não vai fechar o livro. Por quê? Tem que estar acessível para todo mundo. Diferente da profecia de Daniel. Se você ler lá Daniel, você vai ver que ele mandou selar para que no tempo certo o livro fosse aberto. Isso espiritualmente dizendo. Aqui, o anjo falou, não cele. Não é para você fechar esse livro, não é para você esconder. Não é para você guardar, é para que esse livro fique exposto, seja lido, esteja acessível às pessoas. Não cele as profecias deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Palavras do anjo. Então, não feche o livro, é para o livro estar acessível.
Se Deus quer que o livro esteja acessível, obviamente Ele quer que você tenha acesso ao livro. É óbvio, né? Redundante isso que eu falei. Então, você precisa ler o livro de Apocalipse. Mais do que você já leu. Acabei de ler ele inteiro, Pedro, no circuito. Leia de novo. E depois leia de novo. E depois leia de novo. Por quê? Porque é o livro que trata sobre o final das coisas. É o nosso futuro. São as profecias e promessas, que são duas coisas diferentes. As profecias e promessas que nós temos, que estão para acontecer conosco, igreja, e também com o povo de Israel, e também com o mundo. Mas é o nosso futuro que está aqui. Pedro, eu não entendo nada. E a besta que sai do abismo, e a besta que sai do mar, e os 144 que estão não sei aonde, e o cavalo amarelo, o cavalo preto. Irmão, continua lendo. Continua lendo. Por quê? Chega diante de Deus e fala, Senhor Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que isso aqui se trata do meu futuro. Então, é o seu plano. Quero conhecer o teu plano. Aí você vai lendo. E lê de novo. E lê de novo. E não vai ver vídeo na internet. Vai lendo. Aí você vai lendo. Aí você pergunta para o Espírito Santo, o que é isso aqui? Por que o anjo mandou ele comer um livrinho lá? Por que tem esse livro que ninguém é digno de abrir? Por quê? Por que isso? Começa a fazer pergunta. Por que isso? Quem são esses 144 mil? E esses 1000 anos? E essa prostituta que é a Babilônia, a cidade da Babilônia? É a Babilônia de antigamente? É um sistema? Vai perguntando para Deus. Vai perguntando para Deus. Mas não ache que você vai ler uma vez e vai entender tudo, e nem duas, e nem três. Continua lendo. Vai lendo. Porque Deus falou que não era para João guardar esse livro. Não era para que esse livro ficasse inacessível, tá bom? Então é para que você leia este livro, o livro de Apocalipse. Depois ele fala aquilo, né, que o injusto continue a praticar a injustiça, o imundo a imundícia, o justo a justiça. Uma coisa que a gente sempre diz aqui, que é difícil da gente entender, mas que você não é o que você faz. Você é quem Deus diz que você é. Você é o que você é. Então, vou explicar isso. Uma pessoa injusta, tudo que ela fizer é injustiça, mesmo quando ela está lá brincando com o filho dela no playground, jogando o filho para cima, correndo, filme em câmera lenta, a imagem mais bonita, o sol se pondo, ele brincando com as crianças. É um ato de injustiça, porque ele é uma pessoa injusta aos olhos de Deus. Não são os atos que dizem quem nós somos. Quem diz quem somos quem diz quem somos é a Bíblia Sagrada e o que onde nós estamos na revelação de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. Nós nascemos em pecado. Então nós somos injustos aos olhos de Deus. Uma vez que você aceitou Jesus, você é feito justo, feito santo. Então, para Deus tem esses dois tipos de pessoas. Os que aceitaram Jesus, os que não aceitaram, os que são injustos e os que são justos. É simples. Os que são injustos, tudo o que eles fazem é injustiça. Deus não recebe nada daquilo. A maior doação em dinheiro que ele fez para a igreja. O ato de amor, ele salvou uma pessoa. Beleza, tá certo. Só que para Deus isso é um ato de injustiça, porque nasceu de uma pessoa injusta. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que aceitou Jesus é uma pessoa santa. Os atos daquela pessoa são atos de santidade, são atos aceitos por Deus. Então Deus está lá vendo, ele está recebendo o que aquele santo está fazendo. Até as coisas erradas. Não, toda vez eu falo isso. Porque a gente deveria tremer de medo de pecar. Porque se Deus não recebe os atos dos injustos, mas Deus recebe os atos do justo, tudo que o justo faz é justiça, tudo que o justo faz é para Deus, até o erro. Então é como se a gente estivesse sujando as coisas de Deus. A gente deveria ter nojo do pecado e tremer de medo de pecar. Porque Deus está recebendo as coisas que você está fazendo. Porque o injusto continua a praticar injustiça e o justo continua a praticar justiça. O justo não é justo porque ele pratica justiça. Ele pratica justiça porque ele é justo. Isso, meu Deus do céu, isso tem que ficar claro. Senhor Deus, em nome de Jesus, revela isso ao teu povo. Isso tem que ficar claro.
Porque senão a gente fica, nossa, fulano é tão bonzinho, só falta ser crente. Não, ele não é bonzinho. Ele precisa de Jesus. Todas as coisas que ele tem feito são atos de injustiça e nós precisamos espalhar o amor de Jesus para essa pessoa, para que os atos dessa pessoa passem a ser aceitos por Deus em Jesus. Senão não adianta. E nós, como justos e santos, o povo separado para Deus, nós deveríamos tremer de medo do pecado. Pecado nada tem a ver com o inimigo, tá bom? O inimigo que foge da gente. A gente não foge do inimigo. Nós fugimos do pecado, da presença do mal, né? Que é o pecado. A presença do mal. Nós deveríamos odiar, repudiar o pecado, porque nós somos o povo separado para Deus. Tudo que você faz, você está entregando para Deus, como se fossem ofertas. Lê o livro de Malaquias. Acabamos de ler Malaquias. Meu Deus do céu. Acabamos de ler Malaquias. O Senhor Deus fala assim: Malaquias diz sobre o povo que estava no exílio, voltou para Israel, reconstruiu o templo. Malaquias está junto lá com Esdras e Neemias, porque na Bíblia ele está bem lá para frente. Na linha do tempo, ele está lá junto com a reconstrução do... Na linha do tempo, ele está lá junto com a reconstrução do templo. Presta atenção. O povo voltou para a terra. O povo reconstruiu o templo. Pensa como se fosse uma igreja. Não é uma igreja, ali é o povo de Israel, mas pensa como se fosse uma igreja. Nós estávamos proibidos de cultuar por causa do Covid. Não pode ir não sei aonde, bababá, não sei o quê. Aí voltamos para a igreja, reconstruímos a igreja, estamos cantando. O livro de Malaquias diz que o povo começou a entregar qualquer cordeirinho, começou a entregar qualquer sacrifício, começou a entregar as coisas que Deus falou para não entregar. E tinha um problema muito mais grave. Lê Malaquias, pelo amor de Deus. O pessoal só pensa em Malaquias o dízimo. Malaquias 3:10. Tinha um problema muito mais grave, que era os sacerdotes começaram a aceitar o sacrifício do povo, que era um sacrifício qualquer coisa, em nome de Deus. Como se Deus estivesse aceitando o sacrifício. Olha o que estava. Os crentes estavam errados e os líderes estavam errados. Então, qual é o ponto? Você não pode entregar qualquer coisa para Deus. O que Deus espera de você são atos de obediência. Porque Ele está recebendo tudo que você tem feito, até a desobediência, você que já é crente. Esse é o problema. E eu como sacerdote, eu não posso dizer que está tudo bem. Porque senão eu fico bem com você e fico ruim com Deus. E aí Deus me chama, me dá uma bronca. Enfim, vamos voltar aqui. 12, verso 12. Então a gente leu: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a se sujar mais, mas continue o justo a praticar a justiça e o santo a santificar-se. É isso que o santo faz, o santo se santifica. 12. Quem estava falando era o anjo para João, lembra? 12. Eis que venho em breve. Quem vem em breve? O anjo? Não. João? Não. Jesus. Então quem está falando aqui agora? Jesus. Mudou a pessoa que está falando. Estava falando João, eu, João, testifico. Falou. O anjo respondeu João. Agora quem vai falar é Jesus, o nosso Salvador. Eis que venho em breve. Já morri, já ressuscitei, já fui para o céu. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus vem para tirar a igreja da terra, certo? Para casar com a igreja. O que Jesus traz? Uma recompensa. É ele que está dizendo. Jesus traz uma recompensa. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então existe um negócio na Bíblia chamado galardão, coroa, colheita. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aparecerá nos ares e ele entregará a recompensa conforme a sua obra. O que é essa recompensa? Não sabemos. Posição de autoridade, honra, coroa, pedra, roupa, não sabemos. Mas existe uma recompensa em Jesus que ele entregará conforme o trabalho de cada um. Aí corta para 1 Coríntios, apóstolo Paulo explicando sobre isso. O apóstolo... É 1 Coríntios?
Eu acho que é. O apóstolo Paulo diz assim: o Senhor Jesus vai provar a obra de cada um. A obra de ouro, a obra de prata, a obra de bronze, feno, palha e madeira. Ele vai provar no fogo. A obra que permanecer em pé receberá um galardão, uma retribuição, receberá um salário, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, tudo que nós estamos fazendo para Deus, pensa no versículo anterior. O injusto só faz injustiça. O justo só faz justiça. Todas as suas obras, da sua vida toda, inclusive as coisas erradas, tudo vai ser pesado. Você já é justo, não estamos falando de salvação, estamos falando de recompensa. Tu está em dúvida, né? É isso. Bem-vindo. Tudo vai ser pesado. Tudo vai ser jogado no fogo. Fogo que não consome, mas o fogo que prova. Eu tenho uma mensagem, eu acho que chama. Acho que é com esse título. Procura aí. O fogo que prova. O fogo de Jesus, o fogo de Deus não queimou o Daniel e os amigos dele. É isso, né? Daniel na cova dos leões, não, os Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não queimou a sarça lá em Moisés. O fogo de Deus não queima, o fogo de Deus prova. Então ele vai tacar fogo. O que permanecer foi aprovado. Não importa a quantidade da obra, não importa se é uma obra de ouro, se é uma obra de palha. O fogo não queimou a sarça, o fogo não queimará a obra de palha. Pode ter a palha que queime, reprovado. Pode ter a palha que passe pelo fogo. Pode ter o ouro que derreta, reprovado. Pode ter o ouro que passe pelo fogo. O Senhor Jesus aparecerá nos céus com poder e grande glória, os olhos como chama de fogo. Ele vai pegar as obras de todo mundo e vai fazer uma prova nas obras das pessoas, porque ele traz uma recompensa para dar a cada um. É isso. Se você acompanhou aqui na leitura diária do Apocalipse, você lembra que o Senhor Jesus apareceu nos céus aqui no 19:11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O único que é justo é Jesus, né? Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, e ninguém mais. É a intimidade dele com o Pai, né? O Pai só chama o Filho, só o Pai chama o Filho do jeito que ele chama. É um nome que só ele sabe. Só que esse nome será revelado a nós. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, o sangue que ele derramou na cruz. E o seu nome é Palavra de Deus, a ação, o verbo que fez tudo. Gênesis 1, João 1. Jesus é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca, de Jesus, saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Obviamente é o poder da fala dele, né? Uma espada afiada que vai derrubar os reis, por isso ele é o rei dos reis. Isso aqui é o final da tribulação e ele vai reinar agora. Ó, perceba, ele as governará, as nações, com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele seja a honra, a glória, o louvor, pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus voltará com a noiva e reinará com cetro de ferro sobre as nações da terra. Pois é isso. O Senhor Jesus vai reinar na terra com cetro de ferro, não é com graça, é com lei. Cetro de ferro, poder, rei absoluto. Por isso, nós somos reis e sacerdotes. Pensa, irmão, por favor, pensa. O Senhor Jesus desce do céu. Quantos presidentes existem no mundo? Todos serão não vencidos, não mortos, mas não existirá liderança que não seja Jesus Cristo. Jesus vai reinar sobre toda a terra. E eu e você, irmãos, vamos fazer o quê? Reis e sacerdotes. Pensa aí. Pensa. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo
e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Verso 13 do capítulo 22. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e o fim. Ele está, porque ele falou, eis que em breve venho, agora ele está dizendo quem que está falando. Por isso que a gente sabe que é Jesus que está falando aqui. Continua, Jesus falando. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Vocês sabem que a figura louvado seja Deus, a figura da salvação são as vestes. Lembra disso? Adão pecou, se viu nu. A Bíblia está toda conectada, irmão. Você precisa ter paciência com a Bíblia. Você precisa fazer as conexões. O Senhor Deus fala várias vezes nos profetas que vai expor a nudez do povo. Eu vou expor a sua nudez, fulano de tal. Significa que essa pessoa não é salva, não é santa, e ela está se vendendo como salva, como filha de Deus. E Deus fala, você está mentindo, eu vou te expor. Eu vou expor a sua nudez, eu vou expor que você não é crente. Quando eu digo crente aqui, irmãos, é só para vocês entenderem, para nós conseguirmos nos comunicar, né? Porque essa expressão crente não se aplica ao Antigo Testamento. Adão pecou, se viu nu, o Senhor Deus veio e fez uma roupa para ele. A roupa na Bíblia, não a roupa que nós usamos, né? Espiritualmente dizendo, salvação é demonstrada figurativamente através de vestimenta. Fulano está vestido, fulano não está mais nu. Então, você que aceitou Jesus, você estava nu aos olhos de Deus, em pecado, igual Adão quando pecou. Agora você está vestido. Por isso, as cartas do apóstolo Paulo, ele vai falar que vocês devem se revestir do poder. Vocês já são salvos, agora vocês precisam buscar mais e mais intimidade para que acima da roupa da justiça tenha a roupa do poder. Espírito Santo de Deus com os dons e maravilhas. Isso é outra história. Esse pessoal aqui, Jesus falou, felizes, bem-aventurados os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Então, procura aí uma mensagem chamada O que é o Evangelho, de uns muitos anos atrás. Você se converteu, você está vestido, você não está nu. Só que nós pecamos ao longo da vida, nós erramos. Aí a gente vai figurativamente sujando a nossa roupa. A gente tem que lavar a roupa. A gente tem que limpar a roupa. Como que a gente limpa? No sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, eu fiz isso, cometi isso. Aí você vai para a pessoa e fala, pessoa, me perdoa, eu fiz isso, isso, isso. Ou seja, confessar os pecados, deixar os pecados, andar em santidade. Então, existe o time dos nus, existe o time dos vestidos, e dentro do time dos vestidos tem os vestidos limpos e os vestidos sujos. Pois é, falei que eu ia abrir várias portas na sua cabeça, né? Vamos aí, vamos ler a Bíblia e vamos pensar. O estudo bíblico é com essa finalidade. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Então, eu, Jesus, estou falando agora, eu enviei esse anjo para contar para o João, e através do João vocês recebessem o testemunho das igrejas. Apocalipse 2, 3 e 4 são as 7 cartas às 7 igrejas. O livro de Apocalipse inteiro é a descrição do final dos tempos entregue à igreja do Senhor Jesus, não ao mundo, o mundo não entende. Somente os sábios de Deus, por causa do Espírito Santo, não por causa de condições intelectuais, nem nada disso, mas por causa de busca, proximidade, amizade, devoção. Somente os sábios, sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, então quem teme a Deus é sábio, somente os sábios têm acesso a entender as coisas do Senhor Deus. Os sábios são aqueles que estão na igreja, pequeninos ou grandes.
O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Filho, enviou o anjo para contar a nós, igreja, o que acontecerá no final dos tempos, através da vida de João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. A raiz de Davi eu vim antes e eu sou o descendente, eu vim depois, né? Então ele está fazendo essa analogia de antes e depois. Eu vim antes de Davi e eu virei após de Davi. O Senhor Deus prometeu a Davi ser rei eterno sobre Jerusalém. Mas Davi morreu, o seu filho Salomão morreu, a descendência de Davi morreu. Então quem vai reinar em Jerusalém? Porque Deus não pode mentir. Como que Davi terá um rei eterno em Jerusalém se a gente não sabe mais quem é a linhagem de Davi? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o filho de Davi, reinará em Jerusalém. É o que a Bíblia diz. Ele é a resplandecente estrela da manhã da profecia de Balaão. Depois você estuda lá Números, vê o que o falso profeta Balaão falou verdadeiramente a respeito de Jesus. É isso mesmo. E como que o Senhor Deus age. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você tem digo? Tá certo isso? Não. Você tem dito? Você tem dito: vem para o Senhor Jesus? O Espírito Santo de Deus, que está em nós, né? Por isso somos noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. Senhor Jesus, vem. Senhor Deus, libera o Filho. Senhor Deus, a injustiça está crescendo. Vem reinar sobre essa terra. Vem. Implante o teu reino. Reine sobre as nações. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Então existe o Espírito e a noiva e existem os outros. O Espírito e a noiva estão gritando: vem. E os ouvintes respondem: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beba de graça da água da vida. Interessante essa distinção, né? Para você pensar também e eu também. O Espírito e a noiva dizem: vem. O público responde: vem. Aí ele fala: se alguém tiver sede aí, porque a noiva não tem mais sede. A noiva está saciada, a noiva está desejosa de que o Senhor Jesus apareça nos ares com poder e grande glória. Se tem alguém aí no público que disse: vem, e que está com sede, beba de graça da água da vida enquanto o Espírito está na terra. Leia Apocalipse, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. 18. Estamos terminando. Declaro a todos que ouvem as palavras e as profecias deste livro. Então agora João está declarando sobre quem está lendo. Nós. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. 2 pontos. Essa é a declaração. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Então, ninguém pode tocar no livro de Apocalipse. Ninguém pode acrescentar nada. Ninguém pode mudar uma palavra. Porque é uma coisa tão importante, é uma revelação tão detalhada sobre o final dos tempos, que a gente, ao traduzir, a gente não pode trocar pelo que eu acredito. Eu acredito que a besta são reis. Eu acredito que a besta que vem do mar são sistemas governamentais. O anticristo. Eu acredito que o anticristo é o Papa. Eu acredito que o anticristo foi Antíoco Epifânio, lá no passado, na Grécia. A gente não pode, então a gente tem que deixar os mesmos nomes. Por isso que até hoje, 2023, é um livro de fato, o título é Revelação. É um livro de se descobrir. Porque, louvado seja Deus por isso, se as pessoas tivessem colocado as interpretações delas aqui no livro, nós hoje estaríamos sendo enganados, porque a gente leria o livro conforme a ótica das pessoas que traduziram lá no passado. Então, graças a Deus que continua difícil de ser entendido. Se alguém acrescentar alguma coisa neste livro, que Deus acrescente as pragas que está descrita neste livro nessa pessoa. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. João recebeu do anjo a descrição da árvore da vida, que estava no Éden e está no céu.
João recebeu a descrição da cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá do céu e iluminará toda a criação de Deus. Não vai existir mais sol, a luz será a glória de Deus através da nova Jerusalém, iluminando a nova criação. Aí João fala assim, que ninguém tire nada deste livro, porque se tirar alguma coisa não vai participar da nova Jerusalém, nem da árvore da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Quem que dá o testemunho? Quem que confirma que essas coisas vão acontecer? Jesus. Então João está falando assim, eu disse tudo isso, e aquele que dá o testemunho de que isso vai acontecer, ele disse assim, sim, venho em breve. O Senhor Jesus virá em breve. Pedro, Apocalipse foi escrito lá no ano 90 e pouco, depois de Cristo. A gente já está em 2023, Jesus não veio ainda. Venho em breve. Um dia para Deus são como 1000 anos são como um dia. Venho em breve. Aí João fala, amém, vem Senhor Jesus. Último verso, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que nós, irmãos, possamos cair de joelhos diante da revelação de Deus, que nós possamos dizer abertamente para Deus, Senhor Deus, é difícil de entender algumas coisas, mas que nós também possamos dizer, eu quero entender, Senhor Deus. E por fim, que nós terminamos dizendo Maranata, que é a expressão em aramaico para vem Jesus. A gente diz, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus logo apareça nos ares e que nos livre de todas as coisas que nos amarram aqui, todas as coisas que têm sujado as nossas roupas. E que nós possamos, como falamos semana passada, ser o povo que ama a volta de Jesus Cristo. Por isso nós dizemos, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.